Eu sou a Alexandra Makovski, que começa agora mais um Direto ao Ponto. Hoje nós vamos falar sobre o vegetarianismo e, para esclarecer alguns pontos fundamentais desse tema, eu convidei a nutricionista, que é especialista em cardápios vegetarianos, para conversar com a gente. Maria Isabela Schnell, tudo bem? Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui e compartilhar com vocês algumas informações sobre o vegetarianismo. Enfim, vamos ter uma grande conversa aqui agora. Legal. A gente sabe, né, que no mundo inteiro o vegetarianismo está crescendo, e no Brasil também. Então, nós temos uma pesquisa que é recente, né, uma pesquisa do IBOP, né, que é um instituto bem respeitado. Ela foi feita em maio do ano passado, de 2018, e ela trouxe o resultado que 14% da população brasileira é vegetariana. E se a gente calcular, nós temos aí cerca de 200 milhões de habitantes, dá quase 30 milhões de pessoas. E não só essas pessoas, que já são, muitas outras estão querendo se transformar, né? Estão querendo se tornar vegetarianas. Por isso que eu queria falar desse tema, porque quem quer ser vegetariano, quer se tornar vegetariano, tem que ter alguns cuidados. Então, eu queria pedir para você falar quais são os principais cuidados que um vegetariano tem que ter. Bom, vou falar um pouquinho da minha prática clínica, né? Quando eu recebo aqui pessoas que estão nesse processo de transição aqui, e o que eu vejo muito? Normalmente as pessoas elas retiram a carne por algum motivo, que motivam elas a se tornarem vegetarianas. E a grande dificuldade é o que colocar no lugar, né? Então, como substituir a parte proteica de uma refeição vegetariana, quando a pessoa se torna vegetariana. Então, acho que esse é um cuidado. Normalmente, as pessoas elas se tornam vegetarianas e começam a comer outras proteínas animais. Então, o derivado de leite entra muito na alimentação, muito ovo. E nem todo mundo tem uma tolerância boa, ou algumas pessoas desenvolvem algumas sensibilidades, ou já têm essa sensibilidade e não percebiam. Então, por exemplo, um cuidado é a hora que for tirar a proteína animal, mas a carne em si, ter cuidado para não exagerar no leite e nos ovos, por exemplo. Isso é bem comum, né? Se a pessoa não for vegana, né? Isso. Então, a gente acaba fazendo essa modulação de quanto de cada um é saudável comer, porque muito derivado de leite. Por exemplo, as pessoas chegam aqui e falam assim, pelo amor de Deus, não me tira os queijos, né? Então, os queijos mais amarelos, essas coisas todas acabam sendo mais calóricos, né? São mais pesados, a digestão não é tão boa. E ela, nem sempre essa substituição é equivalente à proteína que a gente gostaria ou que o organismo precisa. Né? Então, existem outras fontes proteicas mais saudáveis. Né? Então, esse é o ponto. Por exemplo, a gente está falando aqui dos cuidados. Né? Eu sei que você começou falando com o primeiro que todo mundo pensa, que é a proteína. Eu sei que tem um outro que é bem sensível também, que é o nível de ferro. Né? É super comum quem vai se transformar em vegetariano errar, às vezes, as combinações e ter uma queda no nível de ferro, né? Se tornando anêmico. Sim, exatamente. Quando essa substituição não é feita de uma forma eficiente, né? Eu vou tirar a carne de origem animal que tem ferro e vou colocar o que no lugar. Então, a gente tem um grupo de alimentos fontes de ferro, que seriam as leguminosas, os feijões, grão de bico, né? Lentilha. Isso. Os vegetais verdes escuros, então couves, carola, brócolis, folhas de brócolis, né? Nós temos também as oleaginosas, as castanhas também contém. Legal. Então, a gente criando um grupo, esse grupo de alimentos estando presentes todos os dias em quantidades adequadas, a gente minimiza a possibilidade de desenvolver uma anemia. Sim. Agora eu tenho que contar a minha experiência particular. Eu fiquei questionando se eu contava ou não, mas acho que é legal compartilhar também para as pessoas tomarem cuidado. Eu tentei me tornar vegetariana, eu achei que ia conseguir fazer um cardápio balanceado, mas eu errei e acabei ficando um pouco anêmica. Agora eu já estou bem, mas até por isso que eu acho muito importante quem quer se tornar vegetariano consultar um nutricionista, pelo menos no início do processo. Porque eu já sabia que é legal substituir a carne por leguminosas, vegetais verde escuro e castanhas, mas mesmo assim eu não consegui fazer a combinação adequada. Então, acabou não dando certo.
Então, é um cuidado, sim. Uma manobra bem interessante que não pode faltar no cardápio vegetariano é a presença de vitamina C. Muito importante. A vitamina C melhora a biodisponibilidade desse ferro, que é um ferro não M, né, o ferro de origem vegetal. E, então, por exemplo, não precisa fazer grandes manobras alimentares, mas basta espremer um limão numa refeição, no arroz e feijão, sabe? É muito simples. Então, um truque bem simples, espremer um limãozinho em cima do feijão, você já está combinando. Melhora muito essa biodisponibilidade. Legal. Isso são pequenas manobrinhas assim que a gente pode fazer, ou ter outras fontes de vitamina C ao longo do dia. Uma outra prática bem interessante, a gente não precisa ter arroz e feijão todas as refeições, ou essa combinação para compor uma proteína mais completa, né, que a gente fala de alto valor biológico, com todos os aminoácidos, porque a gente consegue ter essa composição ao longo de um dia. Então, essa prática de tem que juntar arroz e feijão não precisa ser exatamente na mesma refeição, mas ao longo de um dia inteiro. Isso, exatamente. Então, eu comi feijão no almoço, vou comer uma quinoa no jantar, perfeito. Entendeu? Legal. Já está valendo. Legal. Outro ponto aqui que acho que é um dos bem sensíveis é a vitamina B12. Sim, a vitamina B12 ela é extremamente importante, não só para vegetarianos, mas para onívoros, pessoas que comem carne. Então, a gente tem hoje grandes estudos mostrando e comprovando e comparando, inclusive, níveis de vitamina B12 entre pessoas que comem carne e vegetarianos. E o que a gente vê? Que mesmo quem come carne tem B12 baixa. Por quê? Porque a B12 presente nas carnes, ela precisa de um meio gástrico equilibrado para a gente melhorar essa absorção da B12. Então, a gente precisa ter um meio ácido importante ali equilibrado para produzir um fator que a gente chama de fator intrínseco para melhorar essa biodisponibilidade. E esse pH do estômago seria qual o ideal? Mais ou menos por volta de 7,4, né? Mais ou menos assim. Não, um pouco mais ácido. O estômago nosso pH é 7,4, é por volta de 4 e pouco, assim, do estômago. Então, aquela história de, então, por exemplo, quem tem um problema de muita acidez no estômago pode vir a prejudicar a absorção da B12. E essa acidificação é muito presente hoje, principalmente quem come carne, porque a carne acidifica o nosso meio, né? Ela é um dos fatores que... Então, olha lá, a falta de vitamina B12 não é só um problema de quem é vegetariano, então já é um problema geral, todo mundo tem que ficar com cuidado. Só que os vegetarianos, é recomendado para eles substituírem sempre com suplementos, né? Sim. Como, na verdade, a B12 ela é produzida por bactérias, principalmente nos animais, na parte intestinal, né, dos animais, do gado, enfim. E essa B12 produzida nos animais, ela automaticamente vai ser assimilada na carne. Então, por isso que as carnes elas são fontes de B12. Nós temos condição, se a gente tiver uma microbiota intestinal equilibrada, a gente consegue produzir B12. Mas nem sempre essa B12 é biodisponível, a gente consegue absorver ela. Vocês estão vendo como tudo é muito complexo, né? Eu acho que é muito legal perceber que na alimentação não basta você pôr para dentro. O corpo tem que ter a capacidade de absorver. Então, são dois passos diferentes, né? E o grande segredo, na verdade, que não é segredo nenhum, e a gente sabe disso, né? A Lê, que é professora de yoga, a gente consegue isso daí com equilíbrio, né? Equilíbrio de dentro para fora. Então, a partir do momento que a gente tem esse equilíbrio, que a gente mantém o pH do nosso organismo, que a gente cuida bem dele, tudo funciona, né? Então não tem segredo. Não tem segredo, tem que ter o equilíbrio. A gente já até falou, né, que eu considero que é muito importante quem é vegetariano, quem está se tornando, fazer um monitoramento, porque vai ser uma mudança, né? É uma mudança forte. Eu queria saber, assim, lógico, consultar uma nutricionista, mas os exames, quais exames você acha que são fundamentais para fazer e com que frequência? Basicamente, se alguém vem me consultar, e assim, eu peço sempre um perfil mais nutricional, que é o que eu consigo avaliar e consigo identificar quais as manobras que a gente precisa fazer a nível alimentar. Então, basicamente, um hemograma, porque, por exemplo, a B12 em queda ou muito baixa, vai me mostrar no hemograma uma pré-anemia, por exemplo. Então, a B12 ela é importante para o sistema de formação de hemoglobina, né, glóbulos vermelhos, sistema de detoxificação hepática. Então, a B12 está presente em vários processos metabólicos. Então, B12, sem dúvida, eu peço vitamina D, enfim, ferro, hemograma.
Colesterol e frações, normalmente é importante, se a pessoa está com um pouquinho de sobrepeso. Enfim, são os básicos, assim, né? Isabela, e esses exames você acha que, pelo menos no início do processo, a pessoa deve fazer de quanto em quanto tempo? Então, normalmente, se a pessoa vem aqui e a gente identifica alguma deficiência, algum desequilíbrio, depois de mais ou menos de 3 a 6 meses, a gente repete. Estando tudo ok, uma vez por ano é o suficiente. Uma vez por ano, legal. Isso, e aí, junto com isso, claro, a gente faz a correção de práticas alimentares, de condutas. É muito legal quando a pessoa realmente se esforça e faz acontecer, né, no dia a dia, começa a comer melhor. Então, a resposta é incrível, assim, né? Legal, vamos falar sobre essa resposta. Eu queria saber os principais benefícios, né, de uma dieta vegetariana. Bom, acho que, na verdade, não sou eu que estou falando, mas são vários estudos hoje mostrando, comprovando. Né? A gente teve um marco muito grande na área científica, né, que foi com o lançamento de um livro, né, por volta de 2006, por aí, que chama o China Study, que foi um livro escrito pelo Colin Campbell, um americano também. E o que ele mostra nesse estudo? Onde ele fez um estudo populacional, comparando 6.500 pessoas chineses e 6.500 americanos, comparando o estilo de vida e práticas alimentares. Nossa, é um estudo imenso, né? Porque você analisar 6.500 pessoas dos Estados Unidos e outras 6.500 pessoas da China, somam-se 13 mil pessoas sendo analisadas, um estudo robusto, né? Isso, e aí o que ele mostra, esse estudo? O que ele conseguiu identificar? Que estilos de vida diferentes, claro, chineses e americanos, e práticas alimentares, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, eram muito diferentes nessas duas populações. Então, só para ter uma ideia, apesar dos chineses comerem muitos vegetais e arroz, essa refeição, essa alimentação é bem calórica, eles tinham uma menor prevalência de todas essas doenças, comparando com os americanos. Você até me contou que os chineses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias que os americanos, que era até uma quantidade alta. Mas a qualidade da comida dos chineses era muito superior que a dos americanos, isso é famoso no mundo, né? Os americanos comem muito mal. E então, só o fato, mesma quantidade de caloria, mas a qualidade de alimento... E o vegetarianismo entra aí porque na China eles comem muito pouca carne, né? Pouca carne, e quando comem normalmente é um peixe, alguma coisa bem pontual, uma vez por semana, enfim, né? Então os chineses entravam representando uma dieta semi-vegetariana, vamos dizer. E aí isso trouxe, né, para os cientistas e médicos, né, alertou isso, né, porque eles realmente viram que existia um resultado muito grande, né, de benefícios de uma alimentação com menos proteína animal, que basicamente foi isso. E aí, a partir daí, outros estudos começaram a comprovar que o benefício do vegetarianismo, né, de uma alimentação com restrição de proteínas animais é imenso, né, de diminuir a prevalência de desenvolver doenças cardiovasculares e câncer é enorme. Assim, a gente tem estudos muito recentes. E até a hipertensão. Né? Isso, hipertensão, enfim, todas essas doenças. A obesidade também, né? Apesar que não é um fator assim muito direto, se você vira vegetariano e não cuida das calorias, você não... Tem também os famosos vegetarianos junk também, né? Aquele que não sabe fazer a coisa certa começa a se encher de macarrão e de biscoito. Não é assim, tá? Bem, legal. A gente falou do vegetarianismo. Eu vou chamar o intervalo e, na sequência, a gente vai falar sobre o Body Metrics, que é um aparelho para mensurar, né, o corpo, a composição do corpo, muito legal. Legal, isso. Depois a gente conversa. Então, como prometido, a gente volta dos intervalos para falar sobre o Body Metrics, que é um aparelho, né, que a Isabela está usando para analisar o corpo dos pacientes dela, né? E o legal é que esse Body Metrics ele dá os dados bem precisos. A gente sabe que antigamente, né, quando você fazia aquelas medições para a academia ou para os médicos, usava a bioimpedância, que trabalha com choquinhos elétricos, corrente elétrica que passa através do corpo, e tinha também aquele medidor do adipômetro. Esse Body Metrics vem para trazer medidas bem mais precisas. Como que ele funciona, Isabela? Então, é um aparelho que ele emite
sons, ultrassom, né? Ele tem o princípio de emitir sons. Ó, ele está aqui na minha mão, então é simples até, com a tecnologia conhecida já, né, do ultrassom. Que a gente usa para fazer vários exames de imagem, né? E a ideia é que quando esse som é emitido, quando ele chega num tecido, ele emite um tipo de um eco, e aí é onde a gente já consegue identificar na imagem onde ele localizou a camada, no caso, a primeira camada de gordura, a segunda camada, então, seria a transição entre camada de gordura e músculo, e a segunda transição desse eco seria músculo-osso. Sim, porque os tecidos eles têm texturas diferentes, então aquela onda vai passar de forma diferente por esse tecido. Então, ela vai passar numa velocidade no tecido de gordura, em outra velocidade no tecido de músculo e em outra no tecido de osso. Quando tem a fronteira entre uma camada e outra, ele dá um pico. E aí você pode medir o quanto tem. Exatamente, a espessura. E aí, através de algumas medições que a gente faz, né, usando esse software, a gente consegue identificar em membros superiores, abdominal e inferiores, estimar quanto que a pessoa tem de gordura, né? Então, isso é bem utilizado para quem tem um objetivo, né? No caso, atletas, tem objetivo de massa magra, massa gorda. A gente fala, normalmente, são os atletas que ficam mais ligados no rendimento. Mas, hoje em dia, muitas pessoas preocupadas, assim, não só com a estética, mas com a saúde, querem, né, diminuir, equilibrar a proporção das camadas e tal. E aí pode fazer esse acompanhamento, né? Até mesmo quando vem fazer o cardápio com você, daí pode ver os resultados que está conseguindo. Evolução, né? Evolução, normalmente, as pessoas, assim, vou falar, quase 99% das pessoas vêm buscar melhora de composição corporal no consultório, não tem como. Todo mundo quer zerar a camada adiposa, mas também não é assim, né? Não pode ser assim, porque a gente precisa de gordura para várias outras finalidades. Gordura faz bem também, né? E, aliás, os neurônios, né, precisam de muita gordura, né? Nossa produção hormonal depende de colesterol, a gente precisa produzir colesterol, a gente precisa ter, né, uma quantidade mínima, mas é importante. Vamos fazer, então, uma demonstração. A gente combinou aqui, eu e a Isabela, ela vai fazer uma medição aqui do meu braço, aqui, do meu tríceps bíceps. Então, joga um pouquinho de gel. Bom, então aqui a gente vai começar a medição. Eu já coloquei seus dados aqui, né, Ale? Olha aqui. Então, a gente vai começar a fazer uma medição do seu tríceps, tá? Então, eu vou pedir para você deixar seu braço um pouquinho mais solto, isso. Então, a gente espalha aqui o gel. Então, o que a gente consegue identificar aqui? A gente vai identificar as estruturas, então, né? Aqui eu vou começar a identificar a primeira estrutura, que seria onde a transição da camada de gordura para a camada muscular. Depois a gente tem a segunda estrutura, que eu consigo identificar onde está a transição entre a camada muscular e a parte óssea, né? Então, a partir desse momento, eu pego um ponto médio. Então, aqui, o que ele vai me mostrar? Então, quanto eu tenho dessa espessura, quanto eu tenho dessa espessura, que é normalmente a massa magra e massa gorda, que a gente classifica, né? Então, aqui eu consigo identificar um ponto médio, através dessa medida de um ponto médio aqui. Isso vai me gerar um relatório, né? E esse relatório, depois, com todas as medidas que a gente fizer do corpo, ele consegue estimar, né, se a gente fizer medidas do membro superior, abdominal e inferior, ele estima a sua porcentagem de gordura a nível corporal. Sim. Então, aqui a gente só fizemos aqui para ilustrar a leitura aqui do meu tríceps. Mas depois, no exame completo, aí vai fazendo a leitura de várias partes do corpo e o software junta todas as peças e constrói o quebra-cabeça todo, dando uma medida bem mais precisa da porcentagem de massa magra e da porcentagem de massa gordurosa. Então, só para ilustrar, uma medida sua estimou que você tem 14% de gordura hoje, assim, né? Então, enfim, e aí ele dá outros dados. É que é só meu braço, eu tenho um pouquinho mais.
Então, esse é o ponto. A gente pega várias medidas para ter essa estimativa mais global. E legal que tem esse recurso para as pessoas acompanharem, né? Legal, estimulante, né? Porque a pessoa vem aqui, vem buscar um resultado e associar isso à conduta alimentar consistente. Então, assim, não adianta fazer seguir certinho uma orientação 1 dia, 2 dias, né? A prática consistente que vai gerar uma melhora de resultado, né? Então, isso é muito legal quando vê aqui e vê real. Olha, tá vendo? Você tinha X%, agora está com Y%. Isso é bem legal. Bem legal. E eu, assim, como jornalista ama dados, né? A gente ama dados. E os dados são muito importantes para os processos de transformação, porque eles podem te empolgar. Então, quando você... Vamos supor um paciente seu, uma pessoa que está entrando num novo cardápio, ela quer resultados. Se ela começa a acompanhar e ela vê que ela está tendo resultados, é um super incentivo para ela permanecer, né, naquele propósito e mergulhar de cabeça e sustentar, né, aquela mudança de hábito, novo cardápio alimentar. Nossa, isso é perfeito. Até para nós, profissionais, né, existe uma alegria muito grande, porque a gente vê o resultado acontecendo, né, quando a pessoa põe em prática e consegue o resultado, e é visível isso, né? Claro que tem outros fatores que envolvem, melhora de disposição, melhora, enfim, os exames bioquímicos, mas a parte estética e visual, então você sai de uma... Muito, né? É muito legal. Legal. Queria agradecer você, Isabela, por receber o programa Direto ao Ponto aqui no seu consultório. Foi muito legal conversar com você sobre o tema do vegetarianismo e apresentar também essa nova tecnologia muito bacana de medir a composição corporal. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme compartilhar e estou sempre à disposição. Obrigada. Queria convidar você que assiste ao Direto ao Ponto a se inscrever no nosso canal lá do YouTube. O canal leva o meu nome, é Alexandra Makovsky. Toda a matéria que a gente coloca no ar aqui no canal 25 depois vai para lá, então dá para assistir de novo, dá para compartilhar. Tem matérias nossas com 300 mil visualizações, com 100 mil visualizações. A gente está tendo uma excelente audiência pelo Brasil todo. Então se inscreve lá e compartilha com seus amigos. Valeu?